Já parou para pensar num encontro tão, mas tão intenso que ele muda completamente quem você é? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Isaías. Uma visão que tirou ele da obscuridade e colocou ele assim, de cara, na sala do trono de Deus. Vamos mergulhar juntos na história dessa transformação radical que a gente encontra lá em Isaías capítulo 6. Olha só, a história já começa no meio de um caos. O trono de Judá está vazio. O rei Uzias, que foi uma figura de estabilidade por décadas, morreu. A nação inteira está meio à deriva, sabe? Cheia de incerteza. E é justamente nesse momento de colapso aqui na terra que os céus se abrem para Isaías. E que visão foi essa, hein? Não foi um sonho qualquer meio vago. Não. Foi uma experiência que tomou conta de tudo. A realidade como Isaías conhecia simplesmente se rasga, revelando uma cena de poder e glória de tirar o fôlego. O centro de tudo isso é um trono, descrito como alto e sublime. Que contraste poderoso, né? Aqui na Terra o poder estava vago, sem ninguém. Lá no céu, o verdadeiro rei nunca deixou seu posto. Só isso já muda toda a perspectiva da situação. E a grandiosidade da cena é esmagadora. A gente não vê o rosto do rei, só a barra do manto dele. E só isso já é o suficiente para encher o templo inteiro. É uma imagem de uma glória tão imensa que simplesmente não cabe nos nossos conceitos de espaço. E ao redor desse trono estão os serafins, que são seres de fogo. O jeito como eles usam as 6 asas diz tudo. 2 para cobrir o rosto, em reverência. 2 para cobrir os pés, em humildade. E só 2 para voar, prontos para servir. A mensagem é muito clara. Nem mesmo os seres mais próximos de Deus aguentam a plenitude da sua glória. E isso não é só uma visão, é uma experiência completa que afeta todos os sentidos. O som do louvor deles é tão forte que os alicerces do templo chegam a tremer. A fumaça, que é um sinal da presença divina, enche o lugar. A cena é avassaladora, quase violenta na sua intensidade. E aqui, a gente chega no clímax da visão. O cântico que não para dos serafins. Essa repetição tripla de santo não é só para dar ênfase, não. É o jeito hebraico de expressar o superlativo máximo. Deus não é apenas santo. Ele é a própria definição de santidade, de pureza. Uma coisa totalmente diferente de tudo que a gente conhece. Agora, diante de uma majestade e uma santidade desse tamanho, como é que um ser humano reage? Não é com admiração, não. É com terror. Um terror existencial. A reação de Isaías é de pânico total. Ai de mim! Estar perto da santidade absoluta não o faz se sentir melhor. Pelo contrário, o esmaga ao mostrar a impureza dele. E o foco dele vai direto para os lábios impuros. Para um homem que seria chamado para falar em nome de Deus, essa é a confissão mais devastadora que ele poderia fazer. Então, aqui a gente chega num impasse. De um lado, a perfeição absoluta de Deus. Do outro, um homem que se sente completamente corrompido, perdido. O abismo entre os dois parece impossível de cruzar. Como consertar isso? A resposta não vem de Isaías. A iniciativa para resolver essa crise vem do próprio trono que ele tanto temia. A ação vem lá do céu. Um serafim pega uma brasa do altar, o lugar de expiação, e toca direto nos lábios de Isaías a fonte da vergonha dele. É um ato que deve ter doído, claro, mas que purifica. E com esse toque vem a declaração que muda tudo. Sua culpa foi removida, seu pecado perdoado. Agora, purificado e perdoado, Isaías não está mais paralisado pelo medo. Pela primeira vez, ele consegue de fato ouvir o que está sendo dito na sala do trono. Ele está pronto para participar. E então, pela primeira vez, Isaías ouve a voz do próprio Senhor. A pergunta não é feita diretamente para ele, mas é uma consulta divina, um chamado aberto. Quem vai em nosso nome? A pergunta fica ali, pairando no ar. E a resposta de Isaías é instantânea. A mesma boca que gritou, ai de mim, consumida pela culpa, agora grita, eis-me aqui, envia-me. É uma das transformações mais rápidas e completas que existem. A graça o libertou não apenas do pecado, mas para o serviço. Certo? Então, para que ele foi enviado? A missão que Isaías recebe é, sem dúvida, uma das mais estranhas e difíceis de toda a Bíblia. A missão dele parece um contrassenso, né? Em vez de abrir os olhos das pessoas, a pregação dele vai fechá-los ainda mais. O ponto-chave aqui é o seguinte: a mensagem de Isaías não cria a teimosia. Ela apenas expõe uma teimosia que já estava lá.
Ele é enviado para confirmar uma decisão que o povo já tinha tomado no coração. É uma missão de julgamento. Isaías, e dá para entender o porquê, pergunta: até quando, Senhor? A resposta é bem sombria. Essa missão de julgamento vai continuar até que a terra esteja completamente desolada, as cidades em ruínas e o povo exilado. A consequência de rejeitar a mensagem seria a devastação total. Mas olha só, bem no meio dessa devastação toda tem uma reviravolta. Mesmo quando a árvore for cortada, o toco vai permanecer, e desse toco uma santa semente vai brotar. O julgamento é real e é avassalador, mas não é a palavra final. A esperança sobrevive, teimosa como uma semente no meio das ruínas. E isso nos deixa com uma questão, né? O que será que pode nascer dos momentos de desolação quando nos deparamos com a santidade?